Segundou, galerinha, segundou. Vamos que vamos. Eita, minha gente. Galerinha. Iniciando mais uma disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Essa galera é forte, vamos que vamos. Queridos, meus técnicos em secretariado, olha a temática, olha o conteúdo aí que meu diretor está colocando. Olha o que a gente vai levantar como perspectiva de construção de projeto para vocês, gente. Olha aí, o foco. Comunidade, mas a comunidade numa perspectiva de integração indivíduo e sociedade. Indivíduo e sociedade. Onde? Qual é o ideal aí, dentro da disciplina? Dá uma olhadinha aí, ó. Qual é o nosso objetivo? É claro que o objetivo aí é entender um pouquinho sobre a integração. A integraçãozinha em relação ao que, professor? Deste indivíduo com a sociedade. Valei-me, meu Deus. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. Indivíduo e sociedade. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que aprender a estudar os grupos e o ser humano na sua perspectiva biopsicossocial, gente. E vamos que vamos partir logo para a primeira reflexão. Nessa primeira reflexão, a gente vai adentrar em cima do que o indivíduo precisa entender. Ele vai estar se relacionando, ó, não é por acaso que nós estamos colocando essas figurazinhas não, tá? Se relacionar com os grupos, interagir com esses grupos, saber que o seu modelo mental é importante para criar novas ideias, novos costumes, novas práticas. Eita, teacher, meu querido. Então você vai elaborar um projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. E você não tem uma temática? Para vocês, meus queridos que estão no YouTube, para vocês que estão aí em Colônia do Gurgueia, em Colônia do Piauí, em Brasileira, em Francisco Aires, quem mais? Em Simões, em São Miguel do Tapuio, em Santa Rosa do Piauí, em São Julião, a turma forte, olha aí a Amandinha, Valéria entrando aí, show de bola, quero saber quem tá mais aí no YouTube, hein? Quero ver. Meus queridos, então vejam, olha só. Primeira reflexão é acerca dessa conexão entre a sua identidade pessoal e a sua identidade social. Isso quer dizer que o reconhecimento da sociedade perante o indivíduo, ele traz um contexto de identificação desta pessoa. Pode ser pela profissão, pode ser pelo grupo em que ela está. Então, a grande situação a ser estudada hoje é acerca da profundidade da tua identidade pessoal. Ou seja, que é este conjunto de entendimentos acerca das pessoas sobre você. Isso reforça um significativo, primeiro, caminho que você vai traçar. A construção individual do conceito em si mesmo, ele traz a observação. Isso quer dizer o quê? A observação como uma das técnicas também, gente, utilizadas muito na psicologia, acerca de mensurar a identidade da pessoa, como é que ela é construída dentro das características lá dos grupos sociais, quer seja a família, quer seja na igreja, quer seja no pessoal da academia, quer seja no pessoal lá da associação, aonde quer que seja, a sua identidade ela é reconhecida pelos grupos. E esses grupos, eles formatam um modelo da tua construção de identidade. Por exemplo, vocês, jovens, da geração Z, geração que nasceu depois dos anos 2000, a galerinha aí de Simões, a galerinha aí de São Julião, e quem mais? Francisco Aires, essa turma todinha que está aí, presta atenção, gente. Presta atenção por quê? Porque nós temos aí, desde 2014, em vigor, a lei dos direitos, os direitos de milhões de jovens brasileiros. Vocês se encaixam nestes jovens brasileiros.
o Estatuto da Juventude ele tem como identidade determinar o Estado brasileiro para que ele possa garantir às pessoas de 15 a 29 anos, já entra aí ainda 29 anos, só que tem especificidade, né? Por quê? Porque as políticas públicas que são direcionadas para este público em específico, elas são relacionadas na Constituinte. E o que acontece? O artigo 21 do Estatuto estabelece que o jovem tem o direito à cultura. Isso não é ficar mendigando, não, gente. O jovem tem direito à cultura. E ter direito à cultura quer dizer o quê, meu querido diretor? Quer dizer o seguinte, que você não vai ficar só aguardando a boa vontade do poder público, quer seja ele federal, estadual ou municipal. Você pode reivindicar este direito por meio de bens e serviços culturais, porque faz parte da sua identidade e ela ratifica a diversidade cultural. Fora que a história social, ela também tem que ser estudada. Perceba que nesta história, você também vai ter que analisar o seguinte: um país que não tem história, ele simplesmente repete nos seus erros, repete naquilo que ele mais tenta fugir. A identidade, gente, ele constrói um legado. E este legado para a juventude, por exemplo, nos anos 90, o país era um país de jovens, a pirâmide dos jovens era bem maior, a base. Ok. Mas e hoje? Nós estamos caminhando para um país de senhores e senhoras, ou seja, um país mais velho, e eu ainda escuto que o Brasil é o país do futuro, né? Do futuro, que esse futuro nunca chega. Resultado, o Estatuto da Juventude, meus queridos, eles estabelecem uma geração, eles concretizam um momento que é um marco para a história do Brasil. E isso é fundamentado principalmente pela situação que nós vivemos hoje. Olha só aí, hoje a identidade pessoal no mundo digital, ela tem algumas definições que a gente precisa entender. Veja só, o que esse mundo digital trouxe? A identidade múltipla e a multifacetada. Como é que é, professor? A identidade múltipla e a multifacetada. O indivíduo sendo indivisivelmente, porque ele é uma pessoa, e o multi-indivíduo sendo divisível, só que na identidade que pode ser criada. Mas aí esta fluidez das identidades, ela pode ser criada em perfis fakes. E essas contas ou perfis usados na internet, qual é o objetivo dela? Qual é o objetivo de estar se criando, por exemplo, uma conta fake? Primeiro, é trazer o que é indivisível para ser divisível. Ou seja, eu multiplico a minha forma de acessar alguns canais, alguns perfis. E é claro que isso abre precedentes para situações que podem te levar para o lado negro do mundo digital. O lado negro do mundo digital. Por quê? Porque quando eu falo em fake, eu falo em falso. E para que eu vou criar um perfil falso no mundo digital? Eu sei que vocês que estão aí, em todos os polos, nunca criaram um perfil fake. Eu sei que vocês nunca criaram porque vocês não vão estar colocando uma situação que, dentro desse mundo digital, não vai levar a lugar nenhum, a não ser para caminhos extremamente tortuosos, tenebrosos. Por que o tio Loyola está falando isso? Por que o tio Loyola está falando isso? Porque nós temos na identidade do mundo digital, nós temos algumas perguntinhas que são feitas. Por que eu crio um perfil fake? Para que eu crio um perfil fake? Qual é o objetivo? Será que essa pessoa tem baixa autoestima e é insegura e não quer que as pessoas visualizem ela? Olha a Amy aí. Olha aí, Lohane aí acontecendo aí, chegando. Show de bola, querida.
Por que é? Por que é que eu tenho que fingir ser alguém que eu não sou dentro de um meio virtual que permite que as pessoas estejam lá acessando o meu perfil, sendo que ele é falso? Por que eu abro possibilidade de agir como alguém que eu não sou, demonstrando no cotidiano alguma coisa que eu não sou também? Ou será que eu crio um fake, um perfil fake, para, de uma certa forma, agir como eu quiser e bem entender? Só que, pois é, olha aí, da geração Z, eu queria ser da geração Z, minha querida, eu queria ser da geração Z, mas não sou, você nasceu depois dos anos 2000, não é, Amy? Você nasceu depois dos anos 2000, pois é, por isso que eu sei que vocês todos nasceram depois dos anos 2000 e vocês são geração Z, eu sou geração X, eita. Então, meus queridos, quando eu parto para este momento, que é a identidade do mundo digital, meu querido e minha querida, pedi para meu diretor compartilhar a tela. Nós entramos numa seara que é extremamente obscura, certo? Dentro do mundo digital, que são chamados hackers. E tem a Deep Web também. É o lado negro da internet. É um lado escuro da internet, onde existem transações criminosas acontecendo. Quando eu coloco uma notícia falsa, por exemplo, na internet, você está induzindo as pessoas a se influenciar por aquele fato falso e tentando conduzir a opinião das pessoas para aquela situação. Por isso que nos últimos anos a gente tem um avanço muito grande em relação a isso. E isso interfere as gerações e muito, meus queridos. Por quê? Porque vocês conseguem detectar. Alguns até caem em algumas notícias dessa. Menos do que as outras gerações, como a geração X, a geração Baby Boomers, né? Porque a geração Baby Boomers, por exemplo, é as que mais caem. No entanto, hoje está ocorrendo uma nova modalidade de crime cibernético, né? Qual é? Por exemplo, você que está aí do outro lado, assistindo a aula, você gosta de jogo? Joguinho pelo computador, joguinho pelo celular. Muita gente gosta de jogo, né? E muita gente, por exemplo, assiste alguns vídeos no YouTube com algumas pessoas falando, sem mostrar a cara, apenas mostrando o jogo, como é que eu posso avançar de fase em alguns jogos, certo? No YouTube. Só que elas não mostram a cara, é mais ou menos o que está acontecendo, por exemplo, nessa foto aí. Né? Tá lá a pessoa, ela não mostra a cara, não mostra o rosto. Ela mostra o que ela está fazendo. É um vídeo só a pessoa mostrando o que está fazendo. E ela mostra ensinando a pessoa a jogar. E chega em determinado momento que ela diz o seguinte: para você melhorar a sua performance nesse jogo, você tem que entrar nesse linkzinho aqui, dentro do vídeo do YouTube. E aí sabe o que acontece? Quando você clica neste endereço do vídeo do YouTube, imediatamente se entra no seu computador por meio de uma espécie de cavalo de Troia, onde ele vai ler todas as suas informações, contaminar e roubar as informações do seu computador, roubar as informações do seu celular. Agora você imagina, você tem a conta do banco no celular. Por este link que você entrou, pelo YouTube, ele pode entrar na sua conta do celular e na conta bancária sua. E pode fazer transferência. Já imaginou isso? Pois é. Professor, eu não sabia disso não. É o que há de mais novo tecnologicamente neste mundo digital. A identidade aí, ela entra
numa perspectiva de que eles estão criando mais atalhos. Antes era aquele linkzinho que mandava pelo WhatsApp, né? Receita Federal mandou para você alterar os dados e não sei o quê, ou então MSN, ou SMS, ou então por e-mail. Não, agora você não vai receber mais nada por e-mail, não. Agora você vai ser atacado, está sendo atacado, pelo YouTube, porque eles estão vendo que a massa de YouTube, por exemplo, já imaginou? Em torno de 30, 40, 50 mil pessoas assistem a um vídeo num dia. E dessas 30 mil, se 5 mil entrarem no link, acabou. Acabou aí. Tá certo? Então, meus queridos, quer seja YouTube, quer seja TikTok, quer seja Instagram, Facebook, não entrem em link que você não conhece. Não entre em link que você não está habituado a realizar e tem um código de segurança lá estabelecido. Por quê? Porque exatamente isso que está acontecendo nesta busca pela identidade virtual, digital, remota. Você tem agora as artimanhas dos hackers quebrando e se conectando com essa identidade do indivíduo especificamente. Então, atacando de formas diferentes o indivíduo, tá? Então, mundo digital, muito cuidado também com relação a isso. Retornando para os nossos slides. Então, o que a gente verifica nessas perguntas, que não acaba por aí não, é que, por exemplo, será que você, como nesta historinha aqui, ó, será que você vai ter que ficar online constantemente? Será? Por que as pessoas criam um perfil fake? Será que é porque elas querem ser reconhecidas, se divertir a troco de enganar as pessoas? Será que elas querem estar ali, se sentir amados? Ou testar a hipótese prévia de serem famosos? Ou até falar o que elas puderem falar sem serem punidos? Olha que agora pela internet não tem essa história de... ela não é terra sem dono, não. Eu posso rastrear de onde é que vem tais manifestações. E agora, os crimes digitais, eles são mapeados de uma forma mais rápida, certo? Fora que, se você está tentando ou pensa em ter uma conduta que não seja uma conduta ética, pense duas vezes, tá? Pense duas vezes, porque a repercussão, ela é muito negativa. Quando, principalmente, eu aumento a minha interatividade na sociedade. Porque, por exemplo, gente, olha só e pensa comigo, certo? A identidade social, ela é reforçada pela identidade individual. Ou seja, as mesmas conexões, você está vendo as mesmas figurinhas que eu coloquei na identidade individual, né? Mas as mesmas conexões que você faz no indivíduo, o indivíduo se faz também dentro do grupo. Por exemplo, quando eu vou buscar formatar uma identidade social, eu vou ter características atribuídas a um indivíduo pelo grupo. É a espécie de uma categorização. Meus queridos, a categorização do indivíduo de uma forma particular. Por exemplo, você termina e tem um título de médico, um título de professor, um título de arquiteto, um título de advogado, um título de secretário, já técnico em secretariado, uma secretária. Isso é atribuído a você, o sujeito, a sujeita, que tem as suas qualidades no contexto social, que contribui para o desenvolvimento da sociedade, do ser humano de uma forma geral, com a sua profissão, tá? Nenhuma profissão é mais valiosa do que a outra. Todas têm a sua identidade social. Todas estão ali conectadas constantemente com o que há de evolução na sociedade. Eita! Então, o ser humano, por ser um ser gregário, ele tem que fazer parte. Ele pode, por exemplo, ser introspectivo e não participar de nenhum grupo. Mas um grupo, pelo menos, ele tem, que é o da família. É a principal célula. Você pode participar de qualquer grupozinho desse, na sua identidade social, mas saiba de uma coisa, a família você pelo menos vai participar. Pode ser que você não queira entrar em nenhum, nem de igreja, nem do pessoal do futebol, nem da academia, nem do pessoal lá do inglês, nem do pessoal lá
da associação, do bairro, nem os vizinhos. Você que não queira participar de nenhum. E você não se adequa também a nenhuma identidade social. No entanto, você vai ter que interagir com esse pessoal. Você vai ter que interagir com esse grupo. Porque não é só esses grupos, não. Eu tenho os mais característicos. E isso, ele é fomentado, gente, dentro das nossas necessidades. Como assim, professor? Você lembra dessa pirâmidezinha aqui? Pois é. Já falamos dela várias vezes, do nosso querido Maslow. O Maslow, gente, ele criou para saber com que você entenda o seguinte: é necessidade interpessoal do ser humano ter essa identidade social. Porque, basicamente, está lá as necessidades fisiológicas, onde ele procura dormir, comer, beber, ter a sua subsistência, porém, a segurança vai ser de ter um trabalho, de ter uma casa para morar, de ter um ambiente onde ele possa conviver com a sua família, pelo menos, e entra uma outra perspectiva de que, mesmo você tendo poucos amigos, ou quase nenhum, você vai lidar com outros grupos. Esses outros grupos, eles vão fazer com que você, de uma certa forma, sobreviva de forma mais saudável. É comprovado cientificamente que as necessidades interpessoais, se trabalhadas, elas melhoram a performance da pessoa na construção do ser dela, na civilidade. Quanto mais eu aprendo a lidar com jovens, com idosos, com homens, com mulheres, com grupos, quem quer que seja, você melhora a forma de lidar com gente. Lembra disso? Lembra que a questão social é muito importante porque busca a inteligência social de Daniel Goleman? Pois é, fora que isso reforça a tua capacidade de ser reconhecido e a autoestima está sendo valorizada ali constantemente para você chegar até o seu sonho, que é a autorrealização. Fora que isso tudo está conectado com 3 necessidades. As 3 necessidades estão aqui. A do afeto, questão emocional, a de controle e a de inclusão em um grupo. Pertencer a um grupo faz parte do desejo? Faz parte do desejo do ser humano. E esse desejo do ser humano, ele está sendo gregário constantemente. As atividades a serem desenvolvidas, os procedimentos a serem executados por você, o quanto você serve à sociedade de uma certa forma, também faz parte desse controle. No entanto, a questão emocional, que, por exemplo, foi tão questionada, está sendo tão analisada nos últimos anos, principalmente com relação à saúde mental, fez com que também nessa reflexão desses 2 anos de pandemia, meus queridos, 2 anos onde você, de uma certa forma, teve uma experiência que foi única para essa geração, que foi o isolamento, afetou muito a questão emocional, a integração emocional entre as pessoas. Logicamente, isso tem repercussão. Mas, em termos de detalhe, como é essa questão afetiva? Primeira situação. Vamos dar um exemplo. Olha só. O afeto e suas formas. Vem comigo neste delinear. Vem comigo neste delinear. Olha o exemplo que está sendo colocado aqui na figurinha. Eu tenho o exemplo A e eu tenho o exemplo B, mas eu tenho o exemplo da figura. Figura 1, figura 2, certo? O que acontece na figura 1? Bem, o figura 1, o que acontece é que eu tenho um desejo de primeiro. Olha só o casal aqui. Olha só o que ela diz. O que a moça fala? Quero sair com as meninas amanhã. Aí, teoricamente, o namorado dela diz: de novo, você saiu semana passada. Controle, né? Controle, e ela buscando o afeto das amigas, certo? Figura 2. Quero sair com as meninas amanhã, ok? Certo, mas só me avisa então. Só me avisa. Olha a mudança de postura, gente. Olha a mudança de postura aí. Olha só o que você tem aí em relação aos dois.
ou seja, o controle. Não é porque ela namora ou ele namora que ela não pode, né, ter amigas, ter um outro grupo para se relacionar. É o que acontece na maioria das vezes. Como assim, professor? Olha bem para mim aqui, ó. Esse é o exemplo clássico de controle e questão afetiva e emocional. Exemplo clássico. Por quê? Não é porque você faz parte de um grupo ou estar com alguém que você vai deixar outro grupo. Você pode simultaneamente participar de vários grupos. É claro, você precisa equilibrar a sua vida social, não é? Então essa identidade ela é construída com parte do entendimento e da comunicação principalmente, tá, gente? Retornando, o que nós temos aqui? Eu tenho que ter atenção, por quê? Porque o receio para o subpessoal e para o superpessoal é o mesmo. Olha só, tanto o subpessoal como o superpessoal, ele tem o receio de ser rejeitado. O subpessoal evita conhecer pessoas, estar próximo de pessoas, porque desta forma ele vai ser superficial, distante e ninguém vai entrar na vida particular dele, certo? O indivíduo que está dentro de uma perspectiva social, dentro de um grupo, ele está próximo das pessoas e deseja que elas se aproximem, mas ele tenta sempre a aprovação dessas pessoas. E aí começa a questão da possessividade e da dependência, que não pode existir, não é? Cada indivíduo tem a sua particularidade e a possessividade só traz mais uma disseminação de algumas patologias emocionais. Isso quer dizer o quê? Que a atenção é com relação à rejeição. Quando eu estudo essas necessidades afetivas, eu começo a entender por que é que o ser humano gosta de estar com pessoas, em grupos. O indivíduo sente-se bem. Quando ele se sente bem, tanto em relação à próxima questão de distanciamento ou não, ele automaticamente ele tem uma independência no seu comportamento. Isso quer dizer o quê? Que repercute nos outros, como por exemplo no controle. Essa necessidade de estar controlando a pessoas e exercendo ou distribuindo poderes ou atividades dentro do grupo é de quem geralmente tem uma postura de aversão a este poder, abdica, no caso, abdica do poder, por isso que é abdicrata, o abdicrata e o autocrata. Por quê? Porque o abdicrata, ele abdica do poder, ele sempre vai deixar para os outros resolver e tomar decisões. O autocrata não, ele vai buscar a influência, influenciar as pessoas, provar que tem capacidade, mas o receio do abdicrata e do autocrata é o mesmo também, é o que, ser incompetente dentro do grupo. Então, aquele que avança em ser um autocrata, em tomar decisões, em provar a sua capacidade, ele está mostrando que ele não é incompetente. E aquele que deixa o outro decidir, ele também está querendo mostrar que não quer ser incompetente. Eita, professor, olha só o aprofundamento que a gente está dando aí. Talvez você se identifique com um dos dois, ou com os que já passaram, não é? O democrata, por sua vez, ele sente-se o quê? Confortável em receber e conceder ordens. Por quê? Porque ele faz parte de uma democracia, ele tem a consciência da sua competência. Eita, professor, que agora foi profunda essa história. É por isso que a gente fala tanto em democracia, gente. Sabe por quê? Porque você tem que ter consciência de que você é competente e que você pode fazer a melhor escolha. E que o maior percentual, em termos populacional, vai escolher o melhor para o país. Não é verdade? Tendo em vista que, é claro, que há sempre as falhas na concepção das tomadas de decisões. No entanto, precisamos ter sempre uma postura de democrata. Tendo em vista que a gente viu o controle, viu também o afetivo, eu entro na terceira e última, a inclusão, a nossa necessidade de estar incluso em algum grupo, pertencer a algum grupo.
estes dois perfis, o supersocial e o subsocial, o supersocial, num contexto parecendo que seja diferente, porém, os dois também receiam o quê? Eles têm o receio de ser ignorados, meus queridos. Ignorados. Opa! O subsocial porque ele se afasta das pessoas. Então ele já se afasta, ele já evita ser ignorado ou não ser valorizado. Ele não vai sentir a dor de ser ignorado. No supersocial, opa, do mesmo jeito. Ele não está nem aí para essa questão, porém ele vai prestar atenção, ele quer que as pessoas prestem atenção nele, então ele é uma pessoa extremamente engraçada, ele faz palhaçada na sala de aula, né? Ele se comunica com todo mundo, ele chama atenção, ele tenta ser o mais engraçadinho ou engraçadinha na sala de aula. Por quê? Porque ele é super social. Mas o supersocial, juntamente com o subsocial, tem medo de quê? Tem medo de ser ignorado. Inclusão bem resolvida? Bem, se for, eu tenho sim. Quando eu sou socialmente adequado, mentalmente, o indivíduo ele vai se sentir bem com ou sem as pessoas. Por quê? Porque ele sabe lidar com a situação. Ele sabe que ele tem importância na sociedade. Então, para ele, tanto faz como tanto fez. Eita, então fazer parte de um grupo ou não? Exatamente. Não é que ele não valorize as pessoas. É que para ele está tudo bem. Se ele estiver só, está tudo bem. Se ele estiver com as pessoas. Agora, é claro que é melhor com as pessoas. Se não der, está tudo ok. Tudo tranquilo. Tem pessoas que não conseguem ficar só. Tem pessoas que não gostam da sua companhia. E aí, resultado, quando eu não gosto da minha companhia, alguma coisa está errada, certo? Alguma coisa está errada e eu tenho que fazer um tratamento psicológico, né? Eu tenho que buscar um profissional da área. Porque nesta interatividade é necessidade minha. Às vezes eu preciso estar só, entendeu? Opa, esse estar só vai de contraponto ao quê? Aos contatos sociais, queridos. É uma temática extremamente profunda para vocês nos projetos. Por quê? Porque o projeto de aprendizagem sendo construído nesta perspectiva, vocês podem colocar num contexto de secretariado. Qual é a profissão que não pode, não precisa de contatos sociais? Todas precisam, meus queridos. E aí tem os contatos diretos e indiretos. Quando eu avanço na questão dos diretos e indiretos, eu tenho uma diferença, né? É claro que o direto a gente já vem praticando há muito tempo, que é o presente, o presencial. Só que no indireto eu trago o quê? O remoto, o virtual, o online, que é o contato que eu tenho com as pessoas, e muitas pessoas já fizeram, né? Já tiveram vários contatos com pessoas de outros continentes, por exemplo, de outras localidades. Então, não existe limite para os contatos sociais realizados pela web, de forma digital. São duas formas de contato que nós temos e que elas se ampliaram agora durante a pandemia, principalmente por o presente não estar sendo dos principais contatos a serem realizados, a poderem estar sendo realizados. Então, toda esta construção dos grupos, meus queridos, ela vai ser fundamentada na identidade social, no sentimento de presença constante, de pertencer a um grupo. Então, o professor Marins, um grande antropólogo, ele reforça que o ser humano é um ser gregário e ele gosta de gente, ele gosta de estar dentro de um grupo, fazer parte desse grupo, porque geralmente ele vai se adequar aos interesses que são interesses comuns ou até mesmo objetivo. É claro que ele sai do grupo quando ele não tiver mais aquele objetivo, quando aquilo não suprir mais. E nós temos aí alguns exemplos de grupos que têm essa característica, porque trazem o mesmo vínculo, trazem um ambiente de convivência saudável e afinidade. É verdade que tem alguns que não trazem um ambiente de convivência saudável, mas eles têm um interesse comum, certo?
Nos grupos sociais, o que eu tenho? Eu tenho as tribos urbanas. E que tribos urbanas são essas? Por exemplo, esta nomenclatura, esta expressão tribo urbana, ela foi criada em 1985 por um francês. E o francês, o Michel, ele colocou algumas situações que são compartilhadas dentro do grupo. Por exemplo, os mesmos símbolos, os mesmos hábitos, as mesmas ideias, a mesma forma de se vestir. A gente pode conhecer e começar a conhecer algumas para amanhã a gente terminar, tá certo? A gente vai colocar algumas aqui para vocês começarem a entender. Por exemplo, a turma do hip hop, não é? Turma do hip hop. Turma do hip hop tá aqui, mandando ver. Foi criada onde? É a origem aqui do rap. Em 1970, na Califórnia. Aliás, na Califórnia não. Em Nova York. E veio de uma mistura das comunidades latino e afro-americanas. Qual é o objetivo? Ele traz a perspectiva de se colocar a pauta do que acontece nas ruas, canalizando a violência para a arte. O hip hop ele chega ao nosso país também na mesma época do funk. Ou seja, trazendo adeptos, quer sejam nas roupas, quer sejam, nas formas de se usar o boné, no movimento em relação à paz e contribuindo para a paz como um lema na periferia brasileira. Quando eu tenho essa percepção, eu já começo a olhar diferente o hip hop. Ele traz uma outra leitura, assim como, por exemplo, os grupos de bikers, tá? Os bikers pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, eles compartilham o quê? A paixão pelo ciclismo, gente. É um grupo. Amigos se tornam ali também de longas datas, eles trocam informações, se reencontram, falam sobre suplementos, sobre roupas, sobre como pedalar de uma forma diferente, melhorar a performance ou não, ou emagrecer, ou seja, os chamados speeds são aquelas voltas onde você vai analisando qual é o modelo das bikes, o que eu posso trabalhar, além de trabalhar a qualidade de vida. Os bikers têm essa perspectiva de estar em convivência, e essa convivência é reforçada pelo quê? Por outros grupos também, assim como os skatistas, que esse sim foi e teve início na Califórnia nos anos 60, onde eles têm uma conexão muito grande com o hip hop, com o rap, e a forma de se vestir, de usar boné, os tênis, fazem parte das tribos urbanas. Mas para por aí, professor. Para por aí, porque aí eu coloco uma perguntinha para você. Rapidinho aí eu quero que você responda, rapidinho. O que é falso, o que é verdadeiro? Identidade pessoal é igual a conjunto de crenças que cada pessoa tem sobre si mesmo? Identidade social são as características atribuídas a um indivíduo pelos outros? O mundo digital, ele trouxe uma nova concepção de identidade, divisível, plural e com fluido da identidade? Qual seria aí? Qual seria a correta? Qual seria? Hein? Pensou? Não pensou? Eu vou responder. Olha aqui, todas são corretas. Todas estão corretas, mas agora tem mais uma. Olha aí, rapidinho. É no fast food, é pega e se serve. Olha aí, o que é falso, o que é verdadeiro? No perfil fake, a identidade original é substituída por identidades de famosos, cantores, personagens de filmes, até mesmo outras pessoas anônimas? Falta de coragem de assumir quem realmente é isso sobre a perspectiva do fake? E ser livre para agir como quiser, sem precisar lidar com o julgamento de terceiros? São alguns dos motivos para as pessoas criarem perfis fakes? O mundo digital trouxe uma nova concepção de identidade única e indivisível? Qual seria a resposta? Todos são verdadeiros? Tem algum falso? Eu acho que tem sim. E qual é? É o último. O último é falso. Nós sabemos que tem o divisível, tem o indivisível e tem o divisível. Opa! E é aí, meus queridos, que eu coloco a última. Olha só. São as características atribuídas ao indivíduo pelos outros, uma espécie de categorização
realizada pelos demais indivíduos que acabamos de ver, indivíduos para identificar o que a pessoa em particular é, o que ela é. Ela está dentro de tribos urbanas, de identidade pessoal, de identidade social, ou querendo buscar aí um pertencimento. Qual seria a respostazinha certa? A resposta é identidade social. Ela busca formatar uma identidade, com sua categorização. É isso aí, galerinha, é isso aí. Então você viu, né? Nesta primeira aulinha do projeto, ó, conexão entre indivíduo e sociedade. E amanhã, nesta aula, nós vamos dar continuidade a esta temática. Tá certo? Ok? Show de bola? Presta atenção, nós vamos fazer um intervalozinho de 15 minutinhos e retornamos. Quero vocês todos de volta aqui, hein? Porque o Tio Loyola foi!